Ao Olá, vivo meus aí. irmãos! Já estamos aqui ao vivo para mais um episódio do podcast Remanescente. Esse que é o episódio 51, com muita alegria estamos aqui para trazer a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, mais uma vez. Semanalmente estamos comprometidos, eu e o irmão Ricardo aqui sempre, e ultimamente estamos tendo aí o pastor Igor muitas vezes conosco. Esse já é o terceiro vídeo de Apocalipse 12 e hoje a gente termina. Vamos ler Apocalipse 12, do 13 em diante. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho homem, e foram dadas às mulheres 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, aonde ela é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aqui tem umas linguagens aqui proféticas, né? E olha que interessante. Essa palavra mulher aí, que eu sei que tem alguns intérpretes que vai dizer que é Israel. Não, isso aqui é Israel. Isso aqui é mulher, é a igreja, né? É a mulher. Até porque se for Israel, como é que faz? Né? Israel vai ser perseguido ou vai ser guardado da perseguição? Né? Que aqui está sendo guardado da perseguição. Decidir o que vai acontecer com Israel aí. Então, a mulher aqui é a igreja. A palavra aqui no grego, mulher, ela também aparece lá em Apocalipse 21. Mostrar-te-ei a mulher, né, a esposa do cordeiro. Então, é a mesma palavra. E ela dá luz, o filho homem. Você vê que faz querendo ou não, a gente lembra de Maria, a gente lembra de um monte de coisas. Ele faz uma reflexão. Só que aqui a gente sabe que não tem a ver com Maria, nesse texto aí. Por quê? Porque fala da última semana, na metade, né? No caso da metade da última semana de Daniel. Agora, ao meu entender, pode ser que os irmãos possam acrescentar mais algumas coisas, mas o que é esse gerar o filho homem? A Bíblia fala lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 29, se não me engano, o seguinte: eu rogo com dores de parto, até que Cristo venha a ser formado em vós. Então você vê que a mulher, ela gerou o filho, né? Ela gerou o perfil, né? A personalidade, a santidade do filho. Então, no momento em que ela gera através das dores de parto, porque o que é as dores de parto? É para nascer alguma coisa, né? Que Jesus falou, né? Que ainda não é o fim, mas, né, são as dores de parto. Então, as dores de parto vão aumentando, até que gera o filho. Então, até as coisas que estão acontecendo no mundo hoje é para despertar também, né, gerar na igreja a paciência, a perseverança, a fé, né, uma série de coisas. E aí gera esse filho varão, esse caráter. Lembra que isso tudo está acontecendo, né? Porque, na realidade, quando gera o filho... o irmãozinho caiu. Ah, não, só saiu, tá? Quando gera o filho, já começa a segunda metade da última semana. Já começa a segunda metade da última semana. E aí, gerou o filho varão, a estatura do varão perfeito, é dado a ela asas, né? Foram dadas à mulher asas. Isso me remete a Ezequiel, não, Êxodo capítulo 14, se não me engano, que fala que Deus livrou o povo de Israel do Egito com asas, né? Através de asas como de águia. Então você veja que sempre quando fala de asa na Bíblia, né, e águia, né, na Bíblia, remete a algo milagroso, remete a uma dimensão maior. Então, Deus está nos levando, já gerou o filho varão. Né? Os 3 primeiros anos e meio, né, foi o que gerou esse filho. E agora, com o filho gerado, o que vai acontecer? Ela será levada através das 2 testemunhas, porque são 2 asas, de uma forma divina, porque é águia. Né? A águia simboliza aquilo que é divino, né? O rosto da águia, lá do ser vivente. Né? Então, através de asas como de águia, através dela, a igreja será levada agora para o deserto.
E no momento em que ela é levada para o deserto, né, Deus vai lá e sustenta ela por 3 anos e meio, que são os últimos 3 anos e meio. Os últimos 3 anos e meio é justamente para poder sustentar ela, né, fora da vista da serpente. Por quê? Porque ela está desconectada do mundo. A serpente não tem mais acesso a ela. A serpente é o diabo que caiu. Não tem mais acesso a ela. Por quê? Qual é a forma que a serpente, que o diabo vai fazer para poder estar conectando e achando as pessoas nesse tempo? Vai ser através da internet, uma tecnologia, não sei como que vai ser tão ampla, né, a ponto de monitorar as pessoas. E nós que não vamos usar a marca da besta, nem vamos ter acesso à tecnologia, porque não vamos nem comprar nem vender, a gente não vai ser vista pela serpente. Quem é que vai ser vista pela serpente? Quem estiver na cidade. Quem estiver na cidade, ele vai ver e vai perseguir, vai fazer guerra, né? Agora, os que estiverem no deserto, ele não vai conseguir enxergar. Está sendo provado, está sendo sustentado, está crescendo na estatura de varão perfeito, e quem está conduzindo são as 2 testemunhas. Na hora nós realizamos a conexão com o primeiro Êxodo, onde o faraó passa a perseguir Israel naquele tempo. E aí, quando nós olhamos aqui acerca de Faraó, tem algumas profecias muito interessantes que falam de Faraó e que associam Faraó com o dragão, um grande dragão. Existem 2 passagens interessantes, Ezequiel 29 e Ezequiel 32, né, onde faz essa associação. Ezequiel 32 vai falar o seguinte, no verso 1 diz assim, ó: no primeiro dia, no 12º mês, no 12º ano, o Senhor falou com Ezequiel. Interessante que faltou aí 30 dias para encerrar o ciclo de um ano, porque ele estava no 12º mês e no primeiro dia desse mês. Então, mais 30 dias aí, né, 29 dias e meio, que é o ciclo lunar, encerraria um ciclo de um ano. E quando a gente fala de ciclo, nós vamos associar aí com a expressão moed, que significa tempo determinado. Então, tudo nos planos do Senhor, nesta agenda, nos propósitos do Senhor, existe um ciclo que está determinado para o tempo do fim, para os últimos dias. E aqui nos primeiros versos do Ezequiel 32 diz assim, ó: tu és como um dragão, apontando para Faraó, né? Como um dragão, e a palavra usada aqui é tamim, um dragão nas águas. E aí no verso 2 até o verso 6 o Senhor vai proclamar palavras de juízo contra Faraó. E aí no verso 7 o Senhor vai falar o seguinte: quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas, encobrirei o sol com uma nuvem, a lua não resplandecerá a sua luz. Novamente a gente vê aqui sol, lua e estrelas sendo mencionadas, e faz com que nós possamos refletir de um cenário, né, onde tem um tempo determinado, porque lá em Gênesis 1,14 vai falar que sol, lua e estrelas serviriam para sinais, para estações e para tempos determinados. Então, muito importante nós entendermos aqui as festas bíblicas, porque elas dão para nós uma sustentação de como esses eventos vindouros eles vão se desenrolar nos últimos dias. E ficou muito bem claro aqui nos últimos episódios de Apocalipse 12, de que nós estamos tratando aqui exatamente na metade da última semana, onde Satanás ele é precipitado, ele perde a sua condição de estar julgando, né? Acusando, de ser acusador ali, e ele sabe que lhe resta pouco tempo, e aí ele passa a perseguir a mulher. Então, o texto fala, ai da terra, né? Exatamente. É toda a terra, né? É toda a terra, ai da terra. Exatamente. Então, fica muito claro aí esse cenário de perseguição, onde o dragão vai perseguir a igreja neste período de 3 anos e meio. E eu quero entrar com vocês aqui dentro desse tempo determinado,
Porque o tempo determinado, quando a gente estuda, a gente vê características que nos levam para os profetas para entendermos exatamente o que está acontecendo neste momento. Vamos lá? Olha só, meus irmãos, que interessante. A igreja será protegida por 3 anos e meio no deserto. Apocalipse 12, 14 e 12, 6. Ó, na hora que eu fiz o slide ficou bonitinho, agora aqui ficou meio torto, mas vocês estão entendendo, né? Tempo, tempos e metade de um tempo. Esse é o tempo que a igreja está sendo protegida no deserto. Só que Apocalipse 12, 6 está dizendo que essa mesma igreja está sendo também conduzida para o deserto 1.260 dias. Que semelhança é essa? É a mesma, o tempo cronológico é o mesmo. Só que Deus está usando essas duas relações de tempo para nos fazer meditar. Porque quando a gente medita nessas escritas, na forma que foi escrita, nos dá embasamento para entender um pouco mais sobre os profetas. E agora, quando a gente vai um pouco para os profetas, a gente vê lá em Daniel que diz assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, a qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, a qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E agora que entra a parte, tá? Que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão. Por quanto tempo, meus irmãos? Um tempo, tempos e metade de um tempo. Então você está vendo que a relação das palavras é a mesma? Mas, olha só, depois de dizer isso, diz que o juízo será estabelecido e tirarão seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Então eu posso dizer aqui, sem medo de errar, para os 4 cantos do mundo, tá? Satanás, tu vai ser derrotado. 3 anos e meio à frente, pode comemorar, pode zombar, pode brincar, mas não tem vez. Já está derrotado. Já está derrotado. Entende? Em nome de Jesus já está derrotado. E olha só que interessante, começa a dizer. A profecia das 70 semanas. Diz que esse personagem, quando ele é atirado à terra, ele faz aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana faz cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa de abominações é que vem o assolador. Exatamente o que a gente leu no texto passado. Mas isso somente até a consumação. Porque o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tá? Então a gente vê aqui que são 7 anos. 3 anos e meio em que vai ter 2 testemunhas pregando, a primeira parte dessa última semana. E depois 3 anos e meio, onde 2 testemunhas também estarão sendo perseguidas e mortas. Você consegue ver isso daqui. Mas e cadê a igreja nesse ponto? A gente vai entrar também, porque aqui a gente está vendo somente aquelas pessoas que estão encarregadas de levar a mensagem. Como a gente já viu nos estudos passados, o pastor Igor participou dos 2, as 2 testemunhas, juntamente conosco. Né? Então, vamos olhar esse gráfico aqui. Ó. Darei poder às minhas 2 testemunhas que profetizarão por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. E podemos dizer, sim, que nesse momento estarão aqui com seu poder elevado, sem que o inimigo possa fazer guerra. Mas tem um motivo por isso. Por que é o motivo? Porque ele surge somente na metade da semana, na metade desse tempo, que são os últimos 3 anos e meio. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e matará. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, puseram-se aos seus pés e caiu grande terremoto para os que viram. Grande temor, desculpa que eu não consigo enxergar por causa do sino aqui, mas é tremor para os que viram, exatamente. Vamos ver o que tem mais aqui. Olha só, eu quero trazer essa parte que Jesus falou em Mateus 24 porque é muito interessante. A gente vai ver ali que ele está sendo indagado sobre o final dos dias, o que está acontecendo, né? Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então ele começa a discorrer que haveria guerra, rumores de guerras e tudo que você já sabe que está em Mateus 24, e ele frisa essa parte aqui, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mas não para por aí, porque quando chega no versículo 15, ele vai dizer: quando, pois, virdes a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lhe entenda, então sim, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado não desça para tirar coisa alguma da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. E ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Por quê, pastor Igor? Por quê? Por que está dizendo assim, não volte? Porque é o momento de sair para o deserto. Esse é o momento. Viu o sinal que o anticristo está surgindo? É o momento de cair fora, literalmente.
Isso nós estamos falando para quem? Para a igreja. Porque as duas testemunhas já estão a campo de batalha há muito tempo, há 3 anos e meio atrás. Já iniciaram, entende? Eles iniciaram antes do surgimento do anticristo. E logo depois da aflição, para quem acredita, né, que a igreja vai ser tirada antes, não vai passar, esse texto é chave. Logo depois da aflição daqueles dias. Qual aflição? Essa que está sendo determinada. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, elas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão, vendo o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, é mais ou menos isso aí, meus irmãos. O anticristo, de fato, quando a gente não sabe quem é o anticristo, mas ele está ali no meio, né? E ele faz um acordo, né? Ele firma uma aliança com muitos por uma semana. Essa aliança que ele faz com muitos ali é no início da semana, tá? Lembra que no início da semana a igreja já está ali manifestando, ela gerou o filho varão, ela já está manifestando, né, a glória, o poder, né, a plenitude, as testemunhas estão operando. Esses muitos ali são os 10 reis, não é isso? Né? Quem são os 10 reis? Os 10 reis, até onde nós entendemos hoje, qual é a entidade que opera, e não um império, mas uma entidade em que ela determina o que vai ser sobre a economia, saúde, educação, cultura, é a ONU. Né? É a ONU que faz isso. Então, a ONU é mundial, é ou não é? A ONU é mundial. Mas o que vai acontecer? De fato, ele faz essa aliança com aqueles que estão encabeçando uma entidade que se tornará um governo mundial. Isso é que acontece. E as nações vão se submeter. Você vê aí, né? Qual foi a nação que não se submeteu à questão da picada aí? Qual foi a nação? Todas se submeteram, todas. Né? Submeteram a essa questão. Tá? Muito bem. E aí o que acontece? Só que, ainda que alguém possa dizer, não, mas vai ter gente que não vai querer, vai ter nação, beleza. Só que tem um detalhe, na metade da semana, aí é que é o diabo que desce, né? Na metade da semana, ele começa a perseguir a igreja. E aí é dado a ele o poder, para você ver como é que ele vem com todo o poder e eficácia de Satanás. É como se Satanás, ele se encarnasse nesse camarada. Ele é o próprio diabo, né? E ele aqui na terra, ele vai estar na pessoa desse anticristo e ele vai perseguir toda a igreja. Agora, a igreja está onde? Está espalhada no mundo todo. Então tem que ser uma coisa mundial, não pode ser uma coisa tipo, eu vou para o Alasca, porque lá ninguém está usando a marca da besta. Então eu vou para lá e lá vou viver minha vida normalmente. Né? Não, vai ser uma coisa mundial. Para isso é que vai levar para o deserto, porque não tem escapatória. Não tem escapatória. Ou leva para o deserto ou fica na cidade para ser um profeta. Ou então é porque aceitou a marca. Está bem claro o texto, né? Vai ser levado para o deserto. Por quê? Porque é a única forma que existe para poder fugir da vista da serpente. Fora isso, a serpente vai te ver. Aí a serpente te vendo, né, vai fazer guerra contra você. E o Senhor já havia deixado também algo interessante aqui em Deuteronômio 32, no cântico, o último cântico de Moisés, né? Muito interessante aqui, que está escrito assim, Deuteronômio 32, verso 9. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou na terra do deserto e num ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu, guardou, como a menina do seu olho. Como a águia desperta do seu ninho e se move sobre os seus filhos. Estende as suas asas, toma-os e os leva sob as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. No Cântico de Moisés, algo que, claro, apontava para aquele primeiro êxodo, mas nós percebemos aqui uma mensagem que ele vai transcender os tempos, as eras, e ele vai sim estar associado, faz todo sentido
colocar isso aqui também para o último êxodo, onde a mulher será levada com asas de grande águia para ser sustentada por um tempo, os tempos e metade de um tempo. Outra passagem que eu acho muito interessante é aqui no livro de Isaías, capítulo 40, e a gente sempre menciona Isaías do 40 ao 48, é mensagem para as testemunhas, né? E aqui no verso 3 de Isaías 40, vai falar: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. E assim, lá nos últimos versos, vai falar assim: porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadriação no seu entendimento? Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor? Os jovens se cansarão e se fadigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas de águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E nós percebemos que o Senhor vai usar suas duas testemunhas nesses últimos dias, com forças, né, como asas de grande águia, para conduzir. O Senhor vai usar as suas testemunhas para nesta maravilhosa obra do Senhor. E é algo que nós precisamos salientar aqui, porque não se trata de algo que eu preciso planejar, eu preciso fugir já, encontrar o lugar, um sítio, uma fazenda, eu tenho que aprender a plantar, tenho que me mover para que eu possa me desvencilhar dos intentos do inimigo. Não, porque aqui nas Escrituras nós percebemos que é algo que o Senhor que vai fazer. É uma obra do Senhor que vai conduzir um povo para o deserto, e lá ele vai sustentar esse povo, realizando sinais, maravilhas, milagres. E nós precisamos colocar bem isso no nosso coração, na nossa mente, transmitir aos nossos filhos e àqueles que estão ao nosso redor, de realmente confiar no Senhor que faz essa obra acontecer. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Dá a entender que essas águas, dá a entender, né, irmãos? Dá a entender que essas águas que estão ali, né, em Apocalipse 12, é um exército que ele vai levantar para poder perseguir a igreja, mas esse exército será engolido pela terra. E aí ele vai se irar, porque não vai ter jeito, vai acontecer igual aconteceu lá com o faraó, só que ao invés de ser a terra, foi a água. E aqui, ao invés de ser a água, é a terra. Ele vai mandar um rio, ele vai enviar o seu exército, que vai sair da boca dele, deve ser pessoas endemoniadas, né, ali, super endemoniadas, e vão perseguir a mulher. Só que aí, no momento em que ele vai perseguir a mulher, vem o Senhor de uma forma sobrenatural e engole esse exército, ele fica para morrer, né? O diabo fica endemoniado, e aí ele vai fazer guerra, né, contra os santos, aqueles que guardam, né, os mandamentos, as duas testemunhas, né, que estão na cidade. Ezequiel 29 fala algo muito interessante. O Senhor diz assim: eu estou contra você, Faraó, o grande dragão. Também, novamente mencionado aqui a palavra do hebraico, né? Que pousa no meio dos teus rios. E aí ele vai, e tu dizes, o rio é meu. Interessante. O rio é meu. Rio, né? Exato. E aí nós percebemos que, de fato, ele quer usar todos os artifícios deste mundo, tudo, inclusive a tecnologia, para poder alcançar toda a igreja. E é por isso que nós entendemos alguns dos flagelos do Senhor
para poder impedir as ações do inimigo. Por exemplo, a quarta taça da última metade da semana. A quarta taça ali está relacionado com a quinta trombeta, né? E aí, a quarta taça vai falar de abrasar os homens com a chama do fogo. O sol vai esquentar tanto que vai abrasar os homens. Se nós avançarmos aqui para o lado científico, nós já percebemos aí, historicamente, que qualquer erupção solar, ele causa danos consideráveis nos equipamentos tecnológicos, em satélites, em aparelhos, dispositivos. Agora, imagina o Senhor incendiando todo o mundo com o sol totalmente na sua potência máxima, exponencialmente aí pelo Senhor, vai causar um colapso total nas tecnologias, nos dispositivos. Então é algo que o Senhor, desde já, pela presciência, ele sabe quais são os artifícios do inimigo. E nós percebemos que nos flagelos, eles vão ser úteis para manter afastado aqueles que estarão fugindo para o deserto. E aí nós percebemos algo interessante acerca disso. Outro fato interessante sobre essa perseguição, eu anotei aqui no livro de Miqueias 4, a partir do verso 7. Está escrevendo assim, a partir do verso 6 aqui. Naquele dia, quando fala essa expressão, naquele dia, está apontando para os últimos dias, né? A gente percebe isso pelos profetas, diversos profetas. E aqui fala de que o Senhor vai ajuntar os que tropeçam e reunir os que estavam dispersos. E interessante que ele fala que os que tropeçam, ele fará um remanescente. E dentre os dispersos, ele fará uma nação forte. E aí no verso 10, muito interessante, ele vai falar o seguinte: sofre dores de parto e trabalha para dar à luz, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo aberto, no deserto. E ali, porém, serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Interessante que ele fala que ele vai tirar da cidade e colocar num deserto, num campo aberto. Aqui, campo aberto significa lugares ermos, lugares inóspitos, onde o habitat comum é de animais selvagens. Então nós entendemos que vai haver sim uma fuga e o Senhor vai proporcionar essa condição. E aí no verso 11 e 12 vai complementar falando o seguinte: muitas nações estão reunidas contra você. Elas dizem que Sião seja profanada e que isso aconteça diante dos nossos olhos. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, não compreendem o plano daquele que as ajunta como feixe para a eira. Olha aqui mensagens interessantes. Feixes para a eira, preparando um povo para um arrebatamento, para o dia da ceifa, né? Do Senhor, como está lá em Apocalipse capítulo 14. E aqui muito interessante também, aqui no verso 13. Está escrito assim, ó: levanta-te e debulha. Interessante que levanta-te, a palavra aqui empregada é kum. Kum, no Antigo Testamento, no hebraico, é também utilizado para ressurreição. Tanto é que lá em Isaías 26:19, diz assim: os vossos mortos e também o meu cadáver, Isaías estava falando dele, o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Essa palavra usada aqui é kum, ressuscitarão. Então, aqui Miqueias 4 fala: levanta-te, ou seja, ressuscita, e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos. E eu vejo esse verso 13 aqui, comentando aqui com o pastor Igor antes da nossa live, eu vejo esse verso 13 como uma resposta do Senhor contra a besta, contra o povo da besta que vai perseguir os santos.
nessa última metade da semana. Por quê? Porque lá em Daniel 7:19, aquele quarto animal que aponta para a besta, que tem 10 chifres, no verso 19 diz que ela tinha dentes de ferro e unhas de bronze. E esse animal estava estraçalhando muitos povos. E fala de uma perseguição aos santos no verso 21, e que essa perseguição no verso 25 de Daniel 7 era de um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, esse verso 13 de Miqueias 4 é uma resposta do Senhor, que ele vai responder esse povo, essa besta, na ocasião da ressurreição dos santos. Os santos vão vir para o Armagedon com o Senhor e vai esmiuçar muitos povos. Por isso que faz apontamento aqui de chifre como ferro e unhas como bronze. Muito interessante isso. Não vai ter êxito contra a igreja. E o que ele vai fazer? O que o texto está nos trazendo? Então ele vai sair para perseguir os descendentes da mulher. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então nos conecta exatamente as duas testemunhas. Está nos mostrando exatamente as duas testemunhas. Olha só o que eu trouxe para que a gente possa meditar aqui então. Daniel 12, versículo 1. Que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta em favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. E naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo o que for achado escrito no livro. Só um pouquinho, vamos meditar aqui um pouquinho de novo então. Se vai haver um tempo de angústia que nunca houve e nunca mais haverá, como que eu vou trazer que esse tempo já passou? Não tem como. Por quê? Porque neste mesmo tempo o povo será livre. O povo será livre, né? E olha só como vem para fechar com chave de ouro, porque no fim deste tempo, está dizendo, né? Que naquele tempo, todo o que for achado escrito no livro da vida, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e cadê a ressurreição? Cadê a ressurreição? Tá, tudo bem, acabou o tempo da grande perseguição, 1798. Cadê a perseguição? Cadê a volta de Cristo? Cadê o sumo sacerdote saindo do lugar santíssimo? Cadê a festa dos tabernáculos? Eu não vejo nada disso. E no final da destruição do poder do povo santo, né, a destruição do poder e que as testemunhas são perseguidas e mortas, o que a gente vê lá no texto? Que quando passa esses 3 anos e meio, 3 dias e meio, elas recebem um espírito vindo da parte do Senhor e todos vê elas subindo aos céus numa nuvem. Então, como que eu não vou conectar isso com a volta de Cristo? Como que eu não vou conectar com Daniel 12, que mostra a ressurreição no último dia? Né? E foi prometido para Daniel que no último dia ele também ressuscitaria para receber a herança. Interessante que essa mulher, no deserto, que ela foge, vai associar com a Filadélfia. E nós precisamos ter esse discernimento de que uma parte vai fugir para o deserto para ser sustentada, e aí o dragão ele vai irar e ele vai fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus Cristo. Aí nós precisamos associar com Esmirna. Por isso a importância de nós termos os fundamentos bem alinhados, fundamentados aí, das 7 igrejas, porque elas dão toda uma sustentação de dar suporte no entendimento aqui dos próximos capítulos de Apocalipse. Por isso que deu ênfase para a mensagem de Jesus Cristo para as 7 igrejas. E quando nós meditamos, esmiuçamos as escrituras das 7 igrejas, nós vamos perceber que 2 delas estão fiéis, dignas, íntegras diante do Senhor, apontando para essa condição de maturidade, né, que o Senhor requer dos santos nesses últimos dias. E entender, aí nós conseguimos discernir que quando olhamos para Esmirna e Filadélfia, uma tem uma condição, um destino, e outra tem um outro destino. Para uma de ser fiel até a morte, e a outra ela ser sustentada no deserto. Então isso é muito importante, não só pelas escrituras aqui do Apocalipse, mas também num todo, olhando todas as mensagens
que estão na Torá, que estão nos profetas também. Por exemplo, como o Senhor se identifica para Esmirna, eu sou o primeiro e o último, nós vamos novamente chegar lá no livro de Isaías. Eu li aqui Isaías 40, né? E no Isaías 41, verso 3 ou 4, ele se identifica: eu sou o primeiro e com os últimos eu mesmo. E, então, tem mensagens muito profundas para as testemunhas. E quando nós olhamos o verso 17 de Apocalipse 12, a gente consegue ver essa distinção. Deixa eu ler um texto aqui para os irmãos, que é de um pai apostólico, né, lá do 2º século, né, discípulo de Policarpo. Uma revelação mais clara, né? Essa aqui é Irineu de Leão, né, ele falando acerca da última metade, né, da última semana de Daniel. Ele vai falar assim: uma revelação mais clara ainda acerca dos últimos tempos e dos 10 reis, entre os quais será dividido o império, que agora domina. Foi feita por João, o discípulo do Senhor, no Apocalipse, explicando o que eram os 10 chifres vistos por Daniel. Refere o que lhe foi dito: os 10 chifres que tu vistes são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que receberão o poder como reis por 1 hora, com a besta. Eles não têm senão um pensamento de homenagear a besta com sua força e o seu poder. Eles combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Está claro, portanto, que aquele que deve vir matará. Olha, ele diz que mata, hein? Na interpretação dele, ele fala que o anticristo vai matar, derrubar e matar na interpretação dele, né? Assassinar 3 reis, tá? Deverá matar 3 desses 10 reis, que os outros se lhe submeterão, e que ele será o 8º entre eles. Eles destruirão Babilônia, reduzirão, olha só, hein, a cinza, darão o seu reino à besta e perseguirão a igreja. Olha aí, a igreja na terra aí, ó, pós-tribulacionista. E perseguirão a igreja, mas em seguida serão destruídos pela vida de nosso Senhor. Texto de Tessalonicenses, né? O Senhor disse que o reino deve ser dividido e ser destruído. Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesmo poderá subsistir. O reino, a cidade, a casa deve ser dividida em 10 partes. E por isso o Senhor desde já predisse essa divisão e partilha. O próprio Daniel identifica o fim do 4º reino nos 10 dedos dos pés da estátua. Olha aí, atrelando os 10 dedos aos 10 reis, né? Vista por Nabucodonosor, com os quais se chocou a pedra que se desprendeu sem intervenção de mão alguma. Ele diz assim: os pés eram parte de ferro e parte de argila, quando uma pedra, sem intervenção de mão alguma, destacou-se e veio bater na estátua, nos pés de ferro e de argila, e os triturou completamente. Mas adiante, na explicação diz: os pés e os dedos que viste, parte da argila e parte de ferro, designam um reino que será dividido. Haverá nele a estabilidade do ferro, como viste o ferro misturado à argila, e os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de argila. Os 10 dedos dos pés significam os 10 reis, entre os quais será dividido o reino. Alguns deles serão fortes, hábeis e poderosos, e outros são fracos e ociosos, e contrários. Como diz Daniel, uma parte o reino será forte e será quebrada pela outra metade. O fato de teres visto ferro misturado à argila indica que se misturarão por casamentos, mas não se fundirão um com o outro, da mesma forma que o ferro não se funde com a argila. E sobre o que acontecerá no fim, no tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, um reino que jamais passará a outro povo, esmagará e aniquilará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo subsistirá para sempre. Foi o que pudeste ver na pedra, que se destacou da montanha, sem que mão alguma tivesse tocado, e reduziu o pó, o ferro, o bronze, a argila e a prata. O grande Deus manifestou-se o rei. O que deve acontecer depois disso? O sonho é verdadeiramente esse, e digna de fé é a sua interpretação. E aí ele vai dizer que esse reino, quando vier, quando derrubar a estátua, será quando ocorrerá a ressurreição dos justos. É pós-tribulacionista ele, né? 100% discípulo aí de Policarpo, né? Então você veja que ele está jogando a última semana de Daniel, não é para nenhum outro ponto na história, mas é para quando houver a ressurreição dos santos. O que nós estamos pregando aqui não é algo da nossa cabeça, não é algo que veio, né, agora, a gente estudando, como diz o outro, fazendo uma salada mista. O que a gente está ensinando tem reflexo, tem voz, tem bispos nomeados por apóstolos
ensinando isso. Isso aqui é doutrina lá de 130 depois de Cristo, 160 depois de Cristo. Então, pode ter certeza que o que a gente está ensinando aqui nesses canais, a gente está ensinando algo que os primeiros cristãos também aprenderam direto dos discípulos dos apóstolos. Meus irmãos, muito obrigado a todos que estiveram conosco, todas as participações, que a gente possa estar aí meditando na palavra, somente na palavra, pela luz da palavra, e que ela possa ser a nossa luz, que ela possa ser aquilo que guia os nossos caminhos, tanto entendimento quanto também a nossa procedência, que é o mais importante, para que a gente possa manter o testemunho, né? Isso que é o que a gente pede para os irmãos. Que tenham todos uma boa noite. Pastor Igor, muito obrigado. Irmão Ricardo, muito obrigado aí. E até a próxima live, irmãos. Deus abençoe a todos.